As guerras e a hipocrisia. No mundo existem guerras, e se formam guerras, e em todas as guerras, os culpados sempre são os dois lados. Parece estranho dizer que a culpa é dos dois lados, mas existe um ditado que determina: quando um não quer, dois não brigam. Normalmente, na história temos a questão do rato encurralado. O que seria isso? Seria a ideia de alguém que encurrala um rato, e este rato encurralado ataca. Os conceitos pacifistas como o de Mahatma Gandhi são soluções para a redução absurda de mortes. Pois em um enfrentamento, as vítimas são sempre maiores, e normalmente o mais forte costuma ser o mais sem razão, mas como a história é contada pelos vencedores, então a história é tendenciosa para quem vence. Um exemplo é a destruição da população indígena das Américas, em que ocorre uma justificativa que ignora a malignidade do sofrimento e morte de populações que foram dizimadas. Outro exemplo é o lançamento de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em que ocorreram mortes de gestantes, crianças, idosos, pessoas hospitalizadas. Mas como tal ação foi produzida pelos vencedores, a malignidade da ação é reduzida. A questão sempre é que, por mais que se queira, o mais fraco sempre receberá a condenação, pois fará parte da parte perdedora. E este é o fator claro da hipocrisia da guerra. E toda guerra existe mesmo antes do que se diz guerra. Pois a chamada Guerra Fria é uma guerra tão violenta como a guerra que se desativa. Assim, se eu tiro a comida de um povo, ou chego com armas próximo de uma região, isso é a ação de encurralar o rato. Existe um princípio máximo fundamental de todas as coisas, sobre o bem e o mal. Pois o bem refere, por exemplo, às ações de pacificação do estilo de Mahatma Gandhi, ou por exemplo Jesus Cristo, mas sempre nesses casos o bem sofre, mas minimiza as mortes, mas sempre se rebaixa, se coloca sempre como servo do causador do sofrimento. E isso pode ser considerado algo inaceitável, para os impositores da justiça. Notadamente, a real justiça só pode vir por grupos realmente justos, algo que se for bem examinado não existe. Assim, se não houver em algum lugar do universo, um sistema de julgamento universal, não importa como se pense, ou como se atue, não existirá real justiça. Ela nunca será realmente aplicada, e no final os mais injustos sempre irão acabar dominando, pois a justiça será viciada para o lado de quem legisla, e não para o lado do outro. E esse é o fundamento hipócrita das guerras.